Caros amigos, boa noite a todos. O tema da palestra de hoje, ele toca a toda a humanidade. Ter conhecimento e saber a diferença entre provação, expiação e compensações. É importante, mas não é definitivamente o mais importante. O mais importante é saber que nós temos que nos livrar, nós temos que afastar da nossa existência, da nossa vida, as provações, as expiações e somar com as compensações. A provação, normalmente, ela é um desejo do espírito de ter determinadas provas, superá-las, vencer aqui na Terra, que ele assume até no mundo espiritual. A dificuldade é que normalmente, invariavelmente, são aspectos éticos, morais, ligados a vícios de toda a ordem. E aí o espírito tem provações e ele precisa superá-las. E se não supera, as consequências são muito graves. As expiações são muito mais severas, são gravíssimas, porque as expiações que as pessoas têm, os espíritos têm aqui na Terra, decorrem de circunstâncias, de fatos, crimes graves, muito graves, em que é imposto ao espírito aquela expiação, para ele poder atravessar as grandes etapas do sofrimento, os grandes obstáculos que decorrem do arrependimento, da reparação, da dor que provoca o ato no arrependimento e, por fim, a reparação. As compensações são aquelas que se dirigem ao bem que a criatura humana faz, ao bem que nós fazemos, e é considerado na, entre aspas, contabilidade divina. Também é uma compensação aceitar resignadamente uma dor, um sofrimento que nós temos, compreender que é por alguma razão. Assim, resumidamente, essas são as diferenças entre provação, expiação e compensações. Mas me parece, e eu digo isso com toda a humildade, de que o mais importante é saber aonde nós estamos, o que nós somos e o que nós fazemos. Isto é que realmente importa. Nós estamos no planeta Terra. Nós estamos na Terra. E quem está na Terra são espíritos ainda em busca de um mundo melhor, que é o mundo de regeneração. Nós já passamos a fase dos mundos primitivos, nós já evoluímos, mas o nosso mundo é um mundo de provas e de expiações. Senhores e senhoras, eu tenho que dizer, e vocês sabem tanto ou mais do que eu,
a causa dos nossos infortúnios, do mal e do bem, que no caso não é infortúnio, é esperança, é melhoria, é progresso, mas a causa das nossas provações, das nossas expiações, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, é muito fácil, é extremamente fácil saber, por uma única razão, que o Livro dos Espíritos, do benfeitor Allan Kardec, perguntando às entidades venerandas, onde está a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: na consciência de cada um. Portanto, meus amigos, eu vos digo com uma certeza muito forte em meu coração, de que cada um dos senhores aqui e das senhoras, a humanidade inteira, os que não estão adormecidos, as pessoas que refletem, que pensam, que raciocinam, todos nós sabemos o porquê dos nossos sofrimentos, das nossas provações, das nossas dores. Nós sabemos do porquê das nossas expiações. Toda pessoa que sofre aqui na terra sofrimentos, sejam eles com a família, com o nosso meio social, com a proximidade daqueles que fazem parte da nossa vida, nós sabemos as nossas fraquezas. Cada um de nós aqui se conhece mais do que ninguém. Só Deus sabe de nós mais do que nós. E nós temos uma missão de luz, uma missão de amor, uma missão impostergável. Nós temos uma missão que devemos cumprir em nosso próprio benefício, em nosso próprio favor, qual seja algo extremamente fácil, que é, senhores e senhoras, abram os olhos da alma, é fazer o bem, é fazer o bem. A vida, ao longo do tempo, eu que já estou no fim, perto do fim, do outono da vida, breve entrarei no inverno da existência. Já percorri um bom caminho e tenho presenciado e testemunhado, pela lei de reação, de ação e reação, de causa e efeito, quantas dores que as pessoas passam, quantos sofrimentos, quantas amarguras, quantos fracassos, quantas aflições que as pessoas passam, porque
negligenciaram o bem, porque se afastaram do bem, seguiram atrás das ilusões efêmeras da vida, das vantagens indevidas e de tantos equívocos e erros que todos nós sabemos, até porque os cometemos. Por outro lado, meus amigos, eu tenho visto e presenciado e assistido com imensa alegria situações inesperadas que as pessoas dizem: foi um milagre, foi um milagre. Aquela pessoa modificou a sua vida, aquela pessoa se livrou de uma doença grave. Não houve milagre. Não houve milagre algum. Os milagres são leis biológicas, físicas e químicas que nós não conhecemos e que o Cristo, que tinha bilhões de anos, o Cristo planetário, Jesus Cristo, ele as conhecia. Não há milagres. O milagre está dentro do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma. Eu desconheço alguém que faça o bem honestamente, que não tenha um retorno. E se alguém me obtemperar, mas eu conheço pessoas boas, pessoas de ótimo coração, que só fazem o bem, e a vida deles é uma constante amargura, e é um grande sofrimento. Eu gostaria de explicar e de dizer que o livro dos Espíritos, ele vai lá e nos esclarece causas anteriores das aflições. Todo efeito tem uma causa justa. Se Deus é bom, misericordioso e justo, por que aquela pessoa que nessa encarnação só fez o bem e está sofrendo? Razões anteriores dessa encarnação. Está sofrendo por situações devidas, pretéritas. Senão, não há lógica, não há sentido na justiça divina. Não tem o menor sentido e lógica alguém sofrer por não ter feito nada. Que mal fez uma criança que na tenra idade tem uma doença grave e desencarna? Esta criança não teve tempo nem de fazer o bem e muito menos de fazer o mal, e mesmo assim sofre. Onde está a lógica da justiça de Deus, que é uma justiça infinita? A lógica é uma explicação: é que aquele espírito, aquela criança é um espírito, e ela foi um espírito que em vidas pretéritas ela cometeu graves falhas e equívocos. E a dor e o sofrimento que nós temos não deixa de ser uma bênção. Quantas pessoas agradecem as dores e sofrimentos que têm? Raras, raríssimas. Mas a dor e o sofrimento é a quitação da dívida.
Se eu tenho um débito e o meu credor diz assim: me paga agora 1/10 da dívida, eu abraço o meu credor e agradeço e quito a minha dívida. Se eu não pagar essa dívida, ela se prolonga. Por isso, há espíritos, infelizmente, que sofrem. Há pessoas que ao longo de muitas encarnações, e os espíritos amigos, eles nos explicam, pela psicografia do grande Chico Xavier, do grande Divaldo Franco e tantos outros, eles nos explicam, eles nos esclarecem. Tem espíritos que estacionam, tem pessoas que persistem no erro, e tem outras pessoas que refletem, pensam melhor e procuram progredir, se adiantar, fazendo bem. Eu tenho repetido algumas vezes e torno a repetir nesta palestra que os senhores e as senhoras me honram em estar aqui. Se nós examinarmos a vida, uma só vida, tudo é possível. Até a maldade se justifica. É uma vida só. Eu passo a perna em alguém, eu firo alguém, eu machuco alguém, eu atraiçoo alguém, eu me aproveito, eu me locupleto, eu roubo, eu sou corrupto, eu faço toda sorte, desculpe a expressão, de bandalheira, e morro, e tudo acaba, é uma vida só. Não. Aqui, a reencarnação, ela se auto-explica. A justiça divina, ela mostra, ela demonstra que nós temos muitas vidas, muitas existências. Porque senão, eu pergunto, por que o sofrimento? Por que a dor? Por que a divisão da dor é tão desigual entre as criaturas? Por que que uns nascem perfeitos, outros nascem totalmente imperfeitos? Se diz, fulano tem boa cabeça, fulana tem boa cabeça, Beltrano, Ciclano tem má cabeça e tal, escolheu um caminho, filhos criados pelo mesmo pai e da mesma mãe, da mesma maneira, com comportamentos completamente diferentes. Esta é a prova, uma das provas da reencarnação. Meus amigos, minhas amigas, se vocês projetarem vossas vidas, que continuam, ninguém fica jovem sempre, todos passamos pelas etapas. Os que passam nascimento, infância, adolescência, juventude, idade madura, idoso, e termina a matéria. É preciso que se repita até a exaustão, para os que têm paciência de ouvir e para os inquietos. É preciso se repetir isto milhões de vezes. A vida continua, a vida prossegue, apesar do cansaço, apesar do enfado, apesar das torturas da vida, dos sofrimentos. A vida, senhores e senhoras, ela vai prosseguir.
E uns vão se libertar das suas mazelas. Uns vão se libertar das suas feridas morais. Uns vão cicatrizá-las. Outros vão seguir no caminho da luz. Senhores, o Cristo nos deixou um evangelho maravilhoso. Ele nos deixou a chave do cofre. Ele nos deixou o caminho. Ele nos deixou a estrada por onde nós devemos passar. Libertem-se de suas fraquezas, libertem-se dos seus egoísmos, libertem-se do seu orgulho, libertem-se de tudo aquilo que os prejudica e tragam para o lado de vocês tudo aquilo que o grande mestre, o excelso amigo, o divino amigo nos trouxe. Ele se engana quem pensa que ele está nesta fotografia apenas com a representação. Jesus, o Cristo, está do teu lado. O Cristo está do nosso lado. O Cristo está ao lado, mesmo que você seja a pior pessoa do mundo, mesmo que você seja uma pessoa negligente, má, de pouco caráter, Ele está do teu lado. Ele não quer te perder, Ele quer te conquistar para os mundos superiores. Ele só precisa de uma coisa, que você diga: Jesus, eu quero viver tudo aquilo que Tu nos ensinou, mesmo que custe milhares, milhões de existências, milhões de encarnações. Ele está esperando como um amigo fiel do nosso lado. Só depende de uma coisa: de atitudes nossas, de vontade de evoluirmos, de progredirmos, de sair do marasmo, de sair do cochilo, de sair de uma vida preguiçosa, de sair, enfim, de tudo aquilo que nos atrasa, de um bocejo que não termina nunca, porque o cansaço não é só do corpo, o cansaço é da alma também. Portanto, meus amigos, rogando ao Senhor da vida e suplicando ao divino amigo Jesus Cristo, vamos ao encontro dele, porque esse encontro não é lá na esquina, não é em outra cidade. Esse encontro é de alguém que está no nosso lado, está junto de nós. Eu rogo e peço a Deus que essas humildes e despretensiosas palavras ecoem no coração de cada um de vocês e que possam ter uma vida muito feliz. É o que eu desejo a vocês, porque quem vive sem provações, poucas provações, reduzindo pela prática do bem, no andar da carruagem, no andar da vida, e quem consegue superar as expiações, que são severíssimas,
e consegue trazer as compensações pelo bem agir. Senhores, senhoras, essas pessoas que conseguem essa superação, elas são tremendamente felizes. Essas pessoas vivem o de mais importante que um ser humano pode ter, que é a paz, viver com paz. Tem pessoas que se ficam muito impressionadas porque alguém tem muito dinheiro, porque alguém tem muito poder, porque alguém tem muitas honrarias, porque alguém é muito inteligente, porque alguém tem um cérebro excepcional, e se impressionam pensando que isto é a felicidade. Isto não é a felicidade. Se não for acoplado o poder financeiro, a inteligência, as honrarias, a prática do bem. A prática do bem. Senhoras e senhores, eu me despeço nesta noite de verão ou de quase verão que se aproxima, pensando e desejando que se abram em vossos corações o verão da vida espiritual, longe dos relâmpagos, trovões e ventanias dos desacertos, dos erros, daquilo que nos inferioriza, e sim, tudo aquilo que nos eleva. Senhores, que Deus continue a abençoá-los. E não se esqueça, jamais se esqueça que Ele está sempre nos esperando. Jesus nos deixou o seu nome, e a história conhece Jesus Cristo, mas o nome dele, o cognome dele poderia ser o que nunca desiste. Ele nunca desistiu. Ele fez o bem até nas horas mais difíceis e lancinantes que ele sofreu. Por favor, gostem de vocês, façam o bem, pensem no bem, ajam no bem, e o retorno iluminará a vida de todos vocês no caminho das existências felizes. Muito obrigado, senhoras e senhores.